Aleluia, Deus é bom em todos os momentos. Irmãos, irmãs, Deus seja louvado pela sua vida. Deus seja louvado por você deixar os seus afazeres para estar aqui cultuando e glorificando ao nome do nosso bom e poderoso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia sem demora em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Estamos aqui na quinta-feira profética, quinta-feira de libertação. Por quê? Porque aonde há a palavra de Deus, há libertação. Aonde há a palavra de Deus, há sinais, maravilhas e prodígios, há cura. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra regenera e transforma o nosso coração. Eu tenho uma palavra do céu para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Com certeza você que está cansado sairá daqui transbordando da presença de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus vai ministrar para nós nessa noite, pela sua infinita misericórdia. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Quem achou, diga amém. Amém? Pode permanecer sentado. Porque agora vemos como em espelho, escuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Porque agora vemos como em espelho, escuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Fecha os teus olhos, fecha a sua Bíblia, coloca sobre o seu assento e oremos ao Senhor mais alguns instantes. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Espírito Santo. Obrigado mais uma vez por cada vida que está aqui. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho autonomia, eu não tenho capacidade de dar nada de bom para os seus filhos, Pai, porque toda palavra santa e perfeita vem do Senhor. E eu suplico a Ti, Espírito Santo, usa meus lábios, Pai, que a palavra santa, erudita, que a palavra que glorifica o Teu santo nome, venha sobre a minha vida, e que eu possa distribuir na medida perfeita, na direção do Espírito Santo, sobre a vida dos Seus filhos, que nenhum de nós saiamos daqui, Pai, da mesma forma que nós chegamos, mas que antes haja liberdade, haja cura, haja sinais, haja maravilhas, e que haja o mover da Sua glória extraordinária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todo e qualquer mal seja repreendido, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Irmãos, irmãs, eu preparei uma palavra na direção de Deus para as nossas vidas. Pois bem que todos sabem que eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito de ministrar a palavra de Deus, seja para pregar, como seja para ensinar, na arte do ensino, de pregar de forma que a palavra fique gravada no nosso coração. Porque todos nós sabemos bem que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir do que, igreja? Pelo ouvir da palavra de Deus. Pois bem, entre nós, entre a igreja, há pessoas que gostam de ouvir a boa palavra de Deus, mas também há pessoas que gostam de ouvir a palavra de qualquer jeito. Se fizermos uma comparação, há entre nós pessoas que são destinadas, comparadas como trigo, mas também há pessoas que são comparadas como o joio. Há pessoas que gostam de ler, de aprender, de estudar, de manejar a Escritura Sagrada, mas também há pessoas que não têm sequer a alegria de pegar na Bíblia para ler, para folhear, para meditar, para orar. Tudo isso, quem nos proporciona? O Espírito Santo de Deus. E o assunto que eu quero abordar nessa noite para nós, que creio eu que todos nós temos essa dúvida, o tema da nossa mensagem, para você que está com papel e caneta, é: vamos nos conhecer no céu depois da morte? O tema da mensagem é, grave no seu coração, vamos nos conhecer. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele o tema, vai. Vamos nos conhecer no céu depois da morte? Vamos nos conhecer no céu depois da morte. Esse é o tema da nossa mensagem. Mais uma vez, vamos nos conhecer no céu depois da morte. É um assunto muito polêmico que todos nós temos essa dúvida, sim ou não? Todos nós temos essa dúvida, se vamos conhecer os nossos entes queridos do céu, se vamos para o céu, se não vamos para o céu, se morremos agora, vamos acordar no céu ou não. Quem é que sabe o dia e a hora que o Senhor Jesus vem? Ou quem é que foi para voltar e para contar? Porque nós só podemos falar e opinar, e você há de concordar comigo, sobre aquilo que nós temos o quê? A autoridade.
Então você pode falar para mim: pastor, eu fui deitar ontem, pastor, eu morri e realmente eu acordei no céu e voltei. Como é que eu vou falar para você que isso é mentira ou não? E daí? Ah, pastor, eu tive uma experiência, pastor, desceu 2 anjos no meu quarto, pastor, 2 anjos com espada pegando fogo, pastor, a glória tomou. Como é que eu posso olhar para você e falar assim: irmão, você está fora da casinha, isso não existe. O espiritual é algo que está relacionado muito com a fé, diga a fé, e a fé não se discute, a fé se vive, a fé se pratica, a fé exerce, a fé você transpira, a fé não se discute, a fé se vive. É como Tiago diz: a fé sem obras é morta. Tiago faz o confronto: mostre-me a tua fé através das tuas obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Então a fé não se discute, a fé se vive. Mas também a fé é algo que nós podemos, irmã Marlene, transparecer. Quem tem fé, quando você está perto de uma pessoa que tem fé, você consegue transparecer. A pessoa que está ao seu redor, ela consegue sentir que você tem fé em Deus, que você realmente crê no Deus que você serve. E tem crente que ele tem vivido com o quê? Com medo da morte. Tem crente que ele vive com medo da morte. Tem crente que ele tem medo, você fala da morte, ele chega a tremer. Eu sempre brinco, ele treme, né, Maria? Porque ele não quer partir dessa terra do Egito por nada. Ele não quer partir deste mundo onde jaz do maligno. Ele não quer por nada, porque ele está tão entrelaçado. Pastor, o senhor quer ir embora? Eu também não quero ir embora. Mas a gente está tão agarrado aqui, que a gente fica com medo até de morrer. Mas para aqueles que estão em Cristo, já estão mortos para este mundo, mas ressuscitados com Deus em glória. Em glória. Então o tema da mensagem é: vamos nos conhecer no céu depois da nossa morte, depois da morte. Texto base, 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Poucos temas tocam tão profundo o coração humano quanto a vida após a morte. É uma dúvida de todos, sim ou não? É uma dúvida de todos, é uma dúvida de todos. Quando um ente querido parte, quando a dor da separação desperta uma pergunta inevitável para nós: será que vamos nos ver? Será que vamos nos encontrar? Será que eu vou encontrar o presbítero, conhecer o presbítero Roberto no céu? Será que eu vou encontrar o João Pereira? Será que eu vou encontrar? Será que o dia que a irmã Marli partir, eu vou reconhecer a irmã Marlina no céu? Será que eu vou reconhecer a minha esposa no céu, irmã Marli, quando nós estivermos lá no céu em glória? Para todo sempre? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Será que voltaremos a nos ver? Será que nos reconheceremos do céu? A Bíblia nos deixa clara essa questão e deixa em aberto também, que desde do Antigo até o Novo Testamento, Deus revela que a morte não é o fim da consciência. Preste bem atenção, a palavra nessa noite, ela vai vir em forma de ensino para nós, forma de ensino. Eu quero que você preste bem atenção, para Deus acrescentar fé sobre a sua vida, e para que você venha entender cada dia mais em nome de Jesus. Então, a Bíblia deixa aberta essa questão, que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus revela que a morte não é o fim da consciência, que a identidade pessoal será preservada na eternidade. Quando nós descemos à sepultura, como a palavra diz, como Jesus mesmo menciona, está no sono profundo, este dorme. Não é assim? Este dorme, quer dizer, a matéria, o corpo carnal, pecador, falho, este voltará para onde? Para a terra. Somos compostos de corpo, alma e espírito. O corpo voltará para a terra, voltará para o pó. A alma será o quê? Julgada. E o espírito volta para Deus. Aonde está o sentimento? Aonde está a emoção? Onde está a alma? A alma. Você se recorda quando Davi diz: ó minha alma, por quê se abate? Ó minha alma, por que se abate? Ó Senhor, porque meu espírito está abatido e angustiado. Angustiado. Então muitos de nós temos essa dúvida, e não é errado você ter dúvida. Para onde eu vou, pastor, quando eu morrer? Vou conhecer minha família? Vou participar do grande julgamento? Vou participar daquele grande momento? Vou ter consciência? Não vou ter consciência? A Bíblia vai trazer resposta para nós na noite de hoje, em nome de Jesus, amém? Então, desde o Antigo e do Novo Testamento, Deus revela que a morte não é o fim da nossa consciência, e que a identidade pessoal será preservada na eternidade.
Hoje vamos percorrer aqui a Escritura e entender à luz da teologia bíblica que a comunhão que temos em Cristo não termina com a nossa morte, amém? Mas continua glorificada nos céus. Essa matéria desliga, este corpo desliga. Talvez você se pergunte e fale assim: pastor, mas Eclesiastes vai dizer que os mortos de nada mais sabem. O morto de nada mais sabe, a carne de nada mais sabe, a carne, corpo. Mas a alma e o espírito, isso estão interligados com quem? Com Deus, na eternidade. O corpo, o pó, não é à toa, irmã Marli, que Cristo não faz questão do quê? Do corpo, não é à toa que Cristo faz menção na palavra que o corpo... Mas o espírito volta o quê? Para Deus. O fôlego de vida. Seja você ímpio, seja você justo, você vive e respira por causa do quê? Porque foi soprado sobre você o quê? O Espírito, o fôlego de vida. Seja você cristão, não seja você cristão, você só está vivo porque há um fôlego de vida dentro de você, dentro de nós, um fôlego de vida. Quem está entendendo? Então a consciência, primeiro ponto, a consciência continua após a morte. Lucas 16, verso 19 e 31. Nesta parábola, Jesus nos apresenta uma parábola conhecida, Lucas 19, 16, 19 e 31. Nesta parábola, Jesus nos apresenta o rico e quem? Lázaro. Ambos morrem, mas continuam vivos em outro plano de existência. Quem já leu essa passagem, diga amém. O rico e Lázaro morrem. Todos sabem que Lázaro era o pobre e o rico era o abastado. Ambos Jesus vai trazer a parábola. Jesus vai mencionar: o rico sofre e Lázaro é consolado no quê? No seio de Abraão. Ambos mantêm o quê? A sua identidade, memória e consciência. Podemos prestar bem atenção aqui para você entender, porque o tema é: vamos nos conhecer quando morrermos? Vamos se conhecer lá no céu? Você pode ver bem que, à luz da palavra, dentro do contexto exegético e teológico, porque por mais que eu preparei isso aqui, se você quiser questionar e argumentar, eu abro para você argumentar. Você pode ver que Jesus faz a parábola mencionando com os fariseus, os escribas, e Jesus vai dizer: ó, morreu o rico e morreu o pobre. E o rico vê Lázaro no seio de Abraão. Então, primeiro ponto, o rico viu Lázaro aonde? No seio de Abraão. Mas como é que o rico está vendo Lázaro no seio de Abraão? Então quer dizer que a consciência do rico está no quê? Está onde? Está onde? Mas eles estavam mortos. Não estão mortos? Eles estavam mortos. O corpo está na terra, mas a alma está onde? Está lá. E Jesus vai fazer a comparação para você entender. Então, cadê aqui? O rico sofre, Lázaro é consolado, e ambos mantêm a sua identidade, memória e consciência. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, primeiro ponto, o rico conhece Abraão e quem? Lázaro. Quem está contando a parábola? Jesus. Ele lembra de quem que o rico lembra? Vai lembrar dos irmãos também? Vê Lázaro, depois ele vai questionar, porque ele até então ele vai ver o quê? Meu Deus, o inferno existe. E eu estou vendo que eu estou aonde? Estou no inferno. Mas eu estou vendo que Lázaro está no seio de Abraão. É Lázaro que está lá no seio de Abraão. Meu Deus, eu estou no inferno. Ei! Avisa a minha família, meu marido, o inferno existe mesmo. Se for possível, pinga um pouquinho de água na minha língua, que está muito quente, está calor. Avisa eles, meu irmão Maria, avisa a Fabiola, avisa o pastor Cosmo, a Sueli, a igreja, que o inferno existe mesmo. Ô pastor, se em vida o senhor não acreditou, agora morto, o senhor não vai crer mesmo. Se em vida o senhor não acreditou, em vida não acreditou, agora morto, o senhor não vai crer mesmo. Então, o rico conhece Abraão e Lázaro, ele lembra dos seus irmãos, ele sente falta, recorda, raciocina. Ei, eu preciso avisar eles que o inferno existe.
A morte não apaga a memória, nem destrói a personalidade. O corpo volta ao pó, mas a alma continua o quê? Consciente, alma. Somos compostos de corpo, alma e espírito. O corpo volta para o pó, mas a alma, a consciência, a memória continua o quê? Na alma. Porque aqui você vai ver, a morte não apaga a memória, nem destrói a personalidade, o corpo volta ao pó, mas a alma continua consciente e os laços da existência permanecem aonde? Na eternidade. Na eternidade. O que somos diante de Deus em vida ecoará para sempre. Preste atenção. Por isso devemos viver de modo digno do Evangelho, sabendo que a eternidade é uma continuação daquilo que decidimos o quê? Em vida. Em vida. Porque para aqueles que estão em Cristo já estão mortos para este mundo. Só que preste bem atenção para você ver. Estamos aqui, somos peregrinos em terra estranha. Paulo fala, somos peregrinos em terra estranha. Estamos aqui do quê? De passagem. De passagem. Aí, para refrescar sua mente, que eu sei que você está raciocinando, tentando interligar aí. Vou ler para você de novo o versículo aqui, Paulo falando. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quer dizer, estou aqui, mas logo logo eu vou conhecer, eu conheço em parte, mas logo logo eu vou conhecer face a face. Quer dizer, a minha memória vai estar aqui, a minha memória vai estar aqui, e eu não vejo a hora de encontrá-lo face a face. Porque aqueles que estão em Cristo já estão mortos para este mundo e ressuscitados com a glória. Quer dizer, a morte para o cristão, querido, é apenas uma passagem para a vida eterna. A carne luta, a carne quer colocar medo, quer colocar desespero. Mas para o crente que morre, para o cristão que morre aos pés de Jesus, querido, você não precisa nem chorar, porque você sabe que é a passagem daqui para ali, ó. Oh, glória! Agora para sempre vida eterna, né, irmã Marli? Agora nada mais pode me deter, estou na casa do Pai, alegria para toda eternidade, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, haverá somente a plenitude e a glória do Espírito Santo de Deus, e nós como família de Deus, uma nação santa, um povo comprado e remido, declarando, louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que cumpriu a verdadeira promessa. Não fiquem tristes, eu vou voltar para o Pai, mas deixarei para vocês o Consolador que intercederá por vocês com gemidos inexprimíveis, e na casa de meu Pai tem muitas moradas. Sabe por quê? Porque lá nós vamos ser a família perfeita de Deus. Aqui ainda nós não somos a família perfeita de Deus, como a Fabíola mencionou na abertura, mas lá nós seremos a família perfeita para glorificarmos ao nome do nosso Senhor Jesus. Este mundo é apenas uma passagem, é como Paulo falou, peregrino, estou de passagem, mas quando eu fizer assim, louvado seja Deus, cheguei, diácono Jorge, meu Deus, é o paraíso, louvado seja, cadê o Pai? Deixa eu dar um abraço, deixa eu procurar a família, deixa eu procurar os amigos. Só que o problema é que a promessa é para quem? Para os santos. Mas o problema é se você chegar e pessoas da sua família não estiverem lá. O problema é se nós chegarmos e chegar naquele dia você falar, mas cadê? Cadê a Sueli? Cadê a Sueli? Oh, não entrou. Cadê o pastor David? Ixi, não fez nem a curva da fila. Chegou antes da curva, o anjo já mandou ele correr para o outro lado. O problema é se você entrar e você chegar lá, você não encontrar o seu ente querido. Quem está entendendo? Então, eu peguei aqui, porque, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Então, falamos de Lázaro, para você entender, que o rico conheceu Abraão e Lázaro. Ele lembra dos seus irmãos, pede para avisar, amém? Ele sente falta, recorda e raciocina. Então a morte não apaga a memória, nem destrói a personalidade, o corpo volta ao pó, a alma continua consciente, e os laços da existência permanecem na eternidade. O corpo volta ao pó, mas a alma e o espírito estão interligados com Deus. A máquina carnal para, mas o corpo e a alma, querido, a alma e o espírito, isso estão interligados com Deus para toda a eternidade.
O espírito volta para o Pai, mas a alma será julgada, condenada e sentenciada, porque o espírito é o quê? O fôlego de vida, o que te faz ficar em pé, o que te faz andar, o que te faz caminhar, o que te faz levantar o braço, o que te faz permanecer firme na presença do nosso Senhor Jesus. Amém, querido? Então o que somos diante de Deus em vida ecoará, como eu já falei, para sempre. E isso devemos viver de modo digno. O Evangelho, não confunda, sabendo que a eternidade é a continuação daquilo que decidimos em vida. Você quer viver uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus e ao lado da família de Deus? Nós temos que viver de forma digna, diante do Senhor. Justo não houve um, só houve um, Jesus Cristo de Nazaré. Mas aquilo que a Fabíola mencionou no Salmo 51, todo dia, todo momento, Deus tem misericórdia da minha vida. Tende misericórdia. O importante é você reconhecer a grandeza e a glória de Deus e sempre ter no seu coração: Deus, tem misericórdia da minha vida. Se lembra de mim, Jesus. Eu sei que eu não mereço, mas se lembra de mim. Então, no céu os crentes se conhecerão. Mateus 17, 14 e 1, você que está anotando, para você entender. No céu os crentes se conhecerão. Mateus 17, 1 e 4. No monte da transfiguração, você que já leu, Jesus aparece em glória. Com quem? No monte da transfiguração, Jesus aparece ali em glória. Com quem no monte? Ali com Jesus estava Pedro, João e Tiago. Quem que Pedro, João e Tiago vê? Elias e Moisés. Mateus 17, 1, 4. No monte da transfiguração, Jesus aparece em glória com Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João nunca havia visto esses dois homens. Os reconhece instantaneamente. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. Tanto que Pedro pergunta para Jesus: Jesus, o senhor quer que nós montemos mais tendas para eles? Começa a dar um nó, não começa? Começa a dar um nó na nossa cabeça, né? Você pode fechar a mente e crer somente no que você quer, ou você pode abrir mais a sua mente e deixar o Espírito Santo operar na sua vida. Espera um pouquinho. Jesus contou a parábola, o rico e o pobre. Abraão se recorda que é o Lázaro, se recorda que é Abraão, sei de Abraão, se recorda que lembra que eu estou no inferno, lembra da família, pede para avisar, está calor, pede que pinga uma gota de água. Agora Jesus está no monte da transfiguração, e lá com Jesus parece Elias e Moisés. E Pedro, João e Tiago os conhecem. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Isso nos revela o quê? A consciência celestial é o quê? Ampliada. Teremos plena percepção espiritual, livre das limitações da carne. A carne nos limita, irmãos. Preste bem atenção aqui. Eu sei que parece confuso. A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Só que a carne nos impede de vivermos e presenciarmos o extraordinário de quem? A carne é um empecilho. Esse corpo carnal, por mais que estejamos aqui na terra, esse corpo carnal aqui é um empecilho que tenta, Jonas, todo momento, de fazer o quê? De você não se render totalmente ao Espírito de Deus. De você falar: Senhor, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, nada mais me importa nessa terra se não for te servir. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então essa carne, quando isso desce à sepultura, essa matéria, vai ficar o quê? A alma e o espírito. O corpo voltou para o pó. Então, como mencionei aqui, a identidade pessoal é preservar, teremos a plena percepção espiritual, livre das limitações da carne. A identidade pessoal é preservada, mas glorificada. Qual é a reflexão para nós? Moisés e Elias viveram séculos antes dos discípulos, mas continuam sendo eles. Elias e Moisés estavam mortos, sim ou não? O corpo de Moisés ninguém sabe onde está, sim ou não? Jesus interceptou,
todo mundo já sabe a passagem, não vou precisar falar, interpretou, pegou o corpo, ninguém sabe. Elias e Moisés estão mortos, como é que eles viram? Foi o capeta que estava lá do lado? Não era capeta, era Elias e quê? Porque a Bíblia fala, Elias e Moisés. Meu Deus, é Elias e Moisés, Senhor, quer que façamos mais uma tenda? E aí, o texto diz que eles conversam. Dentro da analogia da palavra, é que é complexo, não é, irmãos? É complexo. Para prosseguirmos aqui, tem um texto e tem um contexto. Eu conversava esse dia com a minha esposa esse tempo atrás, falava assim, a Bíblia vai deixar claro, Jesus vai deixar uma advertência, ai daqueles que invocam o quê? Cadê o crente de Bíblia? Vamos ver. Ai daqueles que invocam o quê? Ai daqueles que invocam os espíritos. A palavra deixa clara, não é para que os espíritos sejam invocados. A palavra dentro da etimologia do grego, do hebraico, não está falando assim, não invoquem os demônios, aí muda, não invoquem demônios são anjos caídos. A palavra diz, não invoquem os espíritos. O texto é claro, a escritura é clara, a palavra é clara, o contexto é claro e deixa. Dentro da etimologia da palavra, se a gente for olhar, ele fala, não invoquem os espíritos, mas agora lá está quem? Elias e Moisés com Jesus transfigurado no monte, Pedro, João e Tiago contemplando com os olhos. Pastor, mas não morreram? Morreram, e daí? Sabe por quê? Porque o daqui para lá, ninguém tem autonomia para falar. O daqui para lá, a passagem, o trajeto, ninguém tem autonomia, não há homem na terra que tem autonomia para falar, irmã Marli. As pessoas podem achar, elas podem pensar, pode ter o contexto, pode até pensar igual, mas a pessoa fala assim, não, eu bato o martelo e não tem, porque ninguém foi para voltar e falar. Mas agora o que nos interessa é o que a Bíblia fala e nos apresenta. O que a Bíblia fala e nos apresenta. Então, para você entender, Moisés e Elias viveram o século antes dos discípulos, mas continuam sendo eles mesmos, com nome, consciência e identidade. No céu, não seremos anônimos, mas conheceremos e seremos amados e ligados eternamente por quem? Por Deus. As amizades, os laços formados em Cristo não são apagados pela morte. O céu é o reencontro dos remidos, onde cada rosto encontrará a história da graça de Deus, a família de Deus. Paulo fala, não veja horas de te encontrar face a face. Face a face. Quem está entendendo? Está confuso? Diga amém. Não? Está confuso não? Então, a amizade, os laços formados em Cristo não são apagados pela morte. Irmãos, eu posso dizer algo para você? Eu falei com a minha esposa hoje. Falei, amor, você acredita que eu não sinto, por mais que o presbítero Roberto não esteja conosco, eu não sinto que o Roberto morreu? Roberto está fazendo um passeio, irmãs, e logo nós vamos encontrar o Roberto, que não está morto. A carne desceu à sepultura, mas aquilo que nos liga, que é o Espírito, querido, isso nós vamos se encontrar em glória, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus, porque a morte para o cristão é apenas uma passagem para a vida eterna. Apenas uma passagem para a vida eterna. É como diz Hebreus 9:27, ao homem está sujeito a morrer uma única só vez, e após isso o quê? O juízo. Ninguém sabe a hora e o dia que o Senhor Jesus virá nos buscar. O importante é que nós estejamos firmados, alicerçados e sabendo, e conscientes, descansando. Estou nesse mundo de passagem. Amém? Então, a ressurreição confirma o conhecimento. 1 Coríntios 15, 51 e 53. Eis aqui que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo fala da ressurreição dos corpos glorificados. Mesmo o corpo que semeia ressuscita transformado.
não outro, mas o mesmo glorificado. Quer dizer, nós vamos ressuscitar o quê? Glorificado na eternidade. Isso garante a continuidade da identidade pessoal. Nós temos o exemplo de quem? Para fechar com chave de ouro: Jesus Cristo. Jesus, após ressuscitar, foi conhecido ou não? Foi? Foi conhecido pelos discípulos. Maria Madalena o conheceu pela sua voz. João 20:16. Tomé reconheceu pelas marcas nas mãos. João 20:27. Os discípulos de Maús o reconheceram ao partir do pão. Jesus não poderia quebrar aquilo que condiz com a sua palavra, porque o maior exemplo é quem? Jesus. Morreu, ressuscitou, venceu o quê? Venceu a morte não pôde ressuscitar. Apesar de o corpo de Cristo não permanecer no sepulcro, mas o corpo, o espírito, a alma, foi o quê? Ressuscitou. O que os discípulos viram? Os discípulos viram Jesus em carne, ou viram ali Jesus já transfigurado? O Espírito. Tomé vai ver as marcas na mão, Maria conhece, Madalena conhece a voz, os de Maú conhece Jesus quebrando, meu Deus, é Jesus, então tudo nos leva a crer, o quê? Que após a morte nós vamos conhecer a nossa família totalmente, a família que anda com Deus, a família que serve ao mesmo Deus, a família que vive o mesmo propósito e professa a mesma fé em Cristo Jesus Salvador. Amém, queridos? Então aqui, só para você entender, essa experiência mostra que o corpo glorificado preserva traços da personalidade, mas agora sem limitações, dor, enfermidade ou corrupção. O mesmo que Cristo fez aqui, logo mais, que ressuscitou, e os discípulos puderam presenciar, ver e contemplar, antecedendo a morte de Cristo, lá no Monte da Transfiguração, os discípulos vão contemplar mais quem também transfigurado, na matéria, no corpo? Elias e Moisés. E o texto diz que ambos conversam com eles. Se conversam quer dizer que tem memória, se conhece quer dizer que tem recordação. Então aqui para você entender, conheceremos plenamente sem limitação. 1 Coríntios 13:12. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo fala sobre o contraste entre o conhecimento limitado da terra e o conhecimento perfeito da eternidade. O verbo conhecer, que significa o quê? Conhecer de modo pleno, total, profundo no céu. Teremos uma mente glorificada, sem falha e sem esquecimento. Veremos face a face, sem véu, sem dúvida, sem engano. Conheceremos como Deus nos conhece completamente. Por que nós não conhecemos, igreja? Por que nós não conhecemos Deus completamente? Diga, por causa desse corpo corrupto. Mas do espírito, na alma, nós vamos conhecer Deus completamente para o inteiro louvor da glória. Quem está com sono, diga amém. Ninguém? Está com medo, irmã Lucineide? Amém. Está com sono, irmã Lucineide? Amém. Glória a Deus. É verdadeira, amém. Antes todos fossem verdadeiros. Assim a gente fala, estou com sono mesmo, pastor. Não é problema nenhum ter sono, né? Quem trabalha tem sono, tem cansaço. Amém, queridos? Então aqui, onde que eu parei aqui para nós voltarmos aqui, teremos uma mente glorificada, sem falha, sem esquecimento, veremos a face, sem véu, sem dúvida, sem engano, conheceremos como Deus nos conhece completamente. Hoje sofremos com mal entendido, separações, perda, mas no céu toda a confusão será o que? Desfeita. Não haverá mais dor, não haverá tristeza, não haverá mais ranger de dente para aqueles que estão na presença de Deus. Mas aqueles que não estão na presença de Deus, nós não precisamos nem falar, porque nós já sabemos claramente. Mas isso não quer dizer que é para nós pegarmos todos os ímpios e jogar onde? No inferno. Pelo contrário,
Cristo não quer que nenhum se perca. Cristo quer que nós sejamos instrumento em suas mãos para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Porque quando a gente se acha melhor do que o outro, nós se tornamos pior do que ele. Porque muitas vezes a gente aponta o dedo, mas você esquece de apontar o dedo para você mesmo. Então o que basta a nós é o quê? É semear a palavra, o amor do nosso Senhor Jesus. Querido, você pode herdar a vida eterna. Isso aqui não é o fim. Isso aqui nós estamos apenas de passagem. Você e a sua família, o lar que você tanto ama, luta pelo seu lar, pela sua família. Isso aqui você pode herdar tudo lá na morada celestial com o Pai para toda a eternidade, sem dor, sem sentimento, sem perda, sem culpa, sem lágrimas, para todos sempre glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém ou não amém? Então, o reencontro com os santos será cheio de compreensão. Último ponto para encerrarmos aqui. A esperança do reencontro traz a consolação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Olha só, irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Quem dorme está o quê? Diga, morto. Morto. Morto o quê? Carcaça, terra. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Que a palavra de Deus está dizendo o quê? Querido, estamos aqui de passagem. Haverá confiança se houver o quê? Esperança. Ele me fez a promessa, eu vou ressuscitar com Ele em glória, vou ressuscitar, nós vamos ressuscitar com Ele na eternidade. Não entristeçais para não mostrar para aqueles que não têm esperança, porque tem um crente que ele não tem esperança, tem um crente que ele está amarrado desse mundo, ele não quer soltar deste mundo para nada, ele está amarrado, talvez se Jesus descesse e perguntasse para ele, para nós, quer ir comigo hoje? Ele fala, não Jesus, quero ficar mais aqui. O próprio pai, usando uma forma figurativa, descer e falar, quero te levar hoje, posso? Ah, Jesus, não, quero ficar mais. Por quê? Porque ele é tão ignorante que ele não entende que nós estamos nesse mundo do quê? De passagem. Somos peregrinos em terra estranha e vamos ressuscitar em glória para o nosso Senhor Jesus, para toda a eternidade. Então, não queremos, porém, os irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Paulo revela a esperança gloriosa da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão arrebatados juntamente com eles, e assim estaremos sempre com quem? Com o Senhor para toda a eternidade. Note a palavra, juntamente. Não é algo individual, é algo comunitário. Juntamente estaremos com Deus. Nós somos a família de Deus. Irmãos, se nós não fôssemos se conhecer no céu, Deus não faria questão de dar nome para cada um de nós. Jesus não faria questão, Maria, de dar nome para cada um dos seus discípulos. Isso mostra o quê? Tem um nome, tem um valor, tem uma importância e faz parte da minha família, juntamente. Não é à toa que a igreja tinha tudo em comum: oração, comunhão e partir do pão. Isso representa o quê? A família de Deus. E tenha certeza que lá no céu, Jonas, a mesa é grande para todo justo e santo sentar para comer e para se deliciar ao lado do Criador do céu e da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Quem está entendendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Então, o céu é um lugar de reunião, comunhão e reencontro. A salvação não é apenas pessoal, ela é coletiva dentro do corpo do quê? De Cristo. Individual como o seu corpo, mas na realidade ela é coletiva dentro do corpo do quê? De Cristo. Aqui nós somos um corpo, aqui não é individual, quando for vai todos, o corpo de Cristo. Então, onde eu peguei aqui, cadê? Deus nos chamou para uma família eterna, onde nenhuma separação será desfeita.
Quando choramos por alguém que partiu em Cristo, não choremos sem esperança, porque ali não é o fim. Ali, ele foi infelizmente privilegiado de ir primeiro para a vida eterna, naquele grande dia onde iremos te encontrar com o nosso Senhor Jesus. A morte separa apenas por um tempo, o reencontro é certo e glorioso. O reencontro é certo e glorioso. Você se recorda quando Jesus disse para o bandido da cruz: ainda hoje estará comigo aonde? Aí como é que eu posso falar? Os homens tentam falar, mas como é que eu posso calcular para você o tempo de Deus e falar para você que o tempo de Deus é tantas horas? Só sei que ele falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Quem está entendendo? Então, quando choramos por alguém que partiu em Cristo, não choremos sem esperança. A morte separa apenas por um tempo, o reencontro é certo e glorioso. Essa certeza deve nos levar a viver com fé, santidade e expectativa na eternidade em Deus. Para concluir, sim, vamos nos conhecer no céu depois da morte. Lázaro foi reconhecido após a morte, Moisés e Elias mantiveram a sua identidade, Jesus foi reconhecido em corpo glorificado, Paulo garante que conheceremos e como somos conhecidos. O céu é um lugar onde o amor não termina, mas é coroado com a eternidade, a família perfeita de Deus para toda a glória e eternidade. Ei, vocês viviam como ovelhas sem pasto, mas vindo na plenitude dos tempos, Jesus nos adotou. De servo, Jesus nos tornou filhos de Deus, herdeiros da promessa. O problema que nós, muitas das vezes, para encerrarmos o último pedacinho, nós queremos a promessa somente aonde? Aqui, na terra do Egito. E nós esquecemos que também há uma promessa para o povo de Deus aonde? Diga, na eternidade. Na eternidade. Você pode ver que o que mais preocupa o nosso coração, Diácono Jorge, é se preocupar com o quê? Com a herança aonde? Aqui. A gente quer aqui. A gente quer aqui e acabou. É aqui, Jesus. É aqui, não quero sair daqui. E Jesus fala: querido, mas aqui tem uma riqueza tão extraordinária para você. Não, mas eu quero ficar aqui, Jesus. Mas Jesus fala: aqui a promessa vai se cumprir perfeitamente sobre a sua vida. Quem está entendendo? Então o céu é um lugar onde o amor não termina, mas é coroado com a eternidade. Deus limpará os seus olhos de toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Apocalipse 21:4. Viva com o coração no céu. Tudo nesta vida é passageiro, mas o que fazemos para Deus, diga, é eterno. Ame e perdoe enquanto há tempo. Se vamos reencontrar os salvos, que estejamos prontos e de coração limpo. Pregue o evangelho. O maior presente que podemos dar a alguém é garantir que ele também entre no céu com quem? Conosco. A maior característica de um crente salvo é quando ele quer o quê? Salvar. Ó, posso fazer uma comparação aqui? Vocês se recordam que eu levei a irmã Edna, né? Eu acho que ela fez gracinha para eu pegar ela no colo. Que eu levei ela no colo, viu, Maria? Acho que ela fez gracinha, brincando, falei para ela, ela deu risada lá, tadinha. Eu levei a irmã Edna no hospital, e sabe o que eu vi lá, irmã Geni? O descaso dos enfermeiros. Foi o tempo que os médicos e enfermeiros serviam por amor ao quê? A profissão. Qual é o amor da profissão? Ele tem o prazer, ele se alegra de fazer o quê? De cuidar do doente. Eu preciso ajudar o doente. Hoje, eles não se alegram, mas eles fazem por isso. Fazendo uma comparação. A moça chegou lá para pegar ela, completamente desmaiada, como eu falei, quinta-feira, domingo, cadeira de roda. Olhando com a cara feia assim, espera para cadeira de roda. Você vê o total descaso. Fazendo uma comparação com o crente não é diferente. O crente, ele tem que ter a alegria de salvar vidas. Porque muitas vezes a gente faz a comparação, fazendo a minha comparação com a mulher, mas muitas vezes a gente não se coloca no lugar no sentido do quê? Mas eu também
estou muitas das vezes com a cara fechada, amarrada, um exemplo, para falar do amor de Deus, para salvar uma vida. Muitas das vezes não temos preocupação para salvar vidas, para falarmos do amor de Deus. Meu Deus, Jesus pode salvar essa família, Jesus pode levar essa família inteira para o céu. E a gente vê que a família está indo, e a gente vê pelos olhos o que está acontecendo, a gente vê e tem certeza, a luz da palavra, que vai para onde? Para o inferno. Só que nada incomoda o quê? Nosso coração. Não é mais ou menos assim? Nada incomoda o nosso coração. A gente não tem a alegria de chegar lá e falar, ó, assim, assim, assado, ó, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Por isso que eu perguntei esses dias atrás para nós, será que nós estamos salvos mesmo? Será que nós estamos sendo salvos mesmo? Porque o nosso coração talvez não arde para a obra de Deus, não arde para falar do amor de Cristo. Quem está entendendo? Então prega o Evangelho, porque é o maior presente que podemos dar a alguém, para garantir também para ele que entre conosco no céu. Consola-te na esperança, aqueles que dormem em Cristo estão vivos nele e nos esperando para o descanso eterno. Eterno. No céu, o tempo não apagará as lembranças dos santos, mas o amor de Deus tornará eterno o reencontro dos redimidos. Ah, querido, o reencontro dos redimidos. Fabiola, vem cá por gentileza encerrar, cantar esse louvor para nós encerrarmos. Fique em pé para nós orarmos. Vem cá, Fabiola, por gentileza. Põe no data show ali, por gentileza, para mim, o playback para você cantar, porque ele vive. Playback, ou se quiser tocar aqui, porque ele vive. Porque ele vive. Porque é a promessa de Deus para nós nessa noite. Querido, Cristo vive e Cristo nos espera na eternidade. Pastor, o senhor é maluco? O senhor quer que todos nós morramos? Não. Tem muito para Deus fazer na nossa vida. O que eu quero à luz da palavra de Deus é o que, querido? Estamos neste mundo de passagem. A morte não pode nos vencer. Não sejam, como Paulo diz, como os ignorantes, que choram e não veem que é apenas um passo para a eternidade, porque lá nós iremos se encontrar para juntos, todo sempre, exaltarmos e glorificarmos ao nome do nosso Redentor. Coloque as mãos sobre o seu coração. Vem cá, Fabiola, louvar o Senhor. Vem cá louvar o Senhor, Fabiola. Amém. Coloque as mãos sobre o seu coração. Fala com Deus um pouquinho. Oh Jesus, fala com Deus um pouquinho. Fala, obrigado, Deus. Vamos louvar a Deus com essa canção. Na cruz morrer por meus pecados. Declara ao Senhor, nosso Deus vivo, querido. Ressurgiu e vivo com o Pai está. Declara ao Senhor, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Obrigado, Jesus, aleluia. E quando enfim declara ao Senhor, igreja, chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Ele vive, Ele reina, porque Ele vive. Você pode declarar ao Senhor nessa noite, querido. Ele venceu a morte por amor de nós, igreja. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida
Jesus, que vivo está. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Coloca as mãos sobre o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra abençoada, Senhor. Obrigado por o Senhor ter vencido a morte por amor de nós, porque juntos adentraremos a morada celestial para toda a eternidade, como a sua família, a sua igreja, um povo santo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, para glorificarmos aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado por cada família que aqui está, cada homem, cada mulher, cada criança, que a bênção do Senhor, que a bênção do Espírito Santo de Deus repouse, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Bênção essa que traz cura, bênção essa que traz libertação, bênção essa que traz arrependimento, bênção essa que traz o refrigério no corpo, na alma e no espírito, que possamos voltar para os nossos lares, Pai, refletindo nesta memória e ao mesmo tempo se preocupando com a nossa família, porque nós não queremos que nenhum se perca, mas queremos declarar, como diz em sua palavra: eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o que conforta o nosso coração, Pai, que as tuas palavras benditas e santas dizem: na casa de meu Pai há muita morada. A casa remete à família, a casa remete ao lar, a casa remete à segurança, a casa remete ao conforto, a casa remete ao proteger. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Obrigado, Senhor, pelo seu refúgio, obrigado pela sua fortaleza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Fala assim: Jesus, obrigado pela palavra que o Senhor ministrou através do teu servo nessa noite. Jesus, faça eu remoer essa palavra para a sua glória. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Estende a mão para receber a bênção apostólica. Que a graça bondosa do nosso bom Deus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos para sempre. Vai na paz de Deus, até domingo, com uma palavra abençoada através da vida do pastor Cosmo, em nome de Jesus, amém? Vão com Deus, dá um abraço no seu irmão, aleluia. Domingo, Santa Ceia, amém? Deus seja louvado.